Olá, começa agora mais uma edição do programa Visão Jurídica. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, atual e polêmico, a redução da maioridade penal. E eu converso sobre esse assunto com o doutor Tadeu Correia, que é graduado em Educação Física e Direito, especialista em Direito Penal Militar pela Universidade de Guarulhos, conselheiro estadual do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo, membro do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol de Salão, professor dos cursos da Federação Paulista de Futebol de Salão e professor em vários cursos de graduação na Universidade de Guarulhos. Doutor Tadeu, um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, Silmara. Espero poder responder às suas expectativas com relação ao tema a ser abordado. É um tema bastante polêmico, não é? Muito polêmico. Muito polêmico. Bom, então, para tratarmos, da redução da maioridade penal, na sua opinião, doutor Tadeu, ela é uma medida justa e eficaz para reduzir a criminalidade? Esse tema hoje é um tema muito polêmico porque as opiniões estão muito divididas, com relação a isso. Qual a sua opinião? Olha, Silmara, eu posso te dar uma opinião com dois focos. Primeiro, no foco da minha formação inicial, que era uma formação militar. Como ex-policial militar, eu vivenciei toda essa situação durante 17 anos, trabalhando em serviço policial na rua. E já praticamente 20 anos na área jurídica, tendo uma visão mais acadêmica, mais doutrinária no aspecto jurídico. Eu diria para você hoje, no meu entender, eu não sou favorável ou não favorável à redução da minoridade. Não, para mim o que deveria existir no nosso sistema seria um sistema de responsabilidade penal. Nós costumamos copiar as coisas que vêm do americano e tudo mais. Isso aí nos Estados Unidos é normal. Todo aquele que comete um ato considerado ilícito, ele deve ser responsabilizado, independente da idade. Entendo, sim, que para que isso pudesse ocorrer no nosso país, nós deveríamos ter toda uma adequação de todo o sistema penal brasileiro, que hoje já não funciona com o que aí tem, ele é extremamente deficitário, ele não cumpre nem o que determina a lei de execuções penais. Critica-se muito a lei de execuções penais. A nossa lei é maravilhosa, ela não é ruim. O que não existe é um cumprimento adequado daquilo que deveria existir. E o mesmo caso em relação à prática de ilícitos penais por aqueles que não têm o entendimento, segundo o Código Penal, do caráter ilícito da prática de um ato. Que é isso que caracteriza o critério da inimputabilidade penal previsto no artigo 26 do Código Penal. Certo. E como o doutor mesmo falou, desde 1940 a lei penal vem mudando e isso não tem resolvido em nada a questão da criminalidade, que só tem aumentado cada vez mais. O decreto 2848 de 7 de dezembro de 1940, que todos chamam de Código Penal brasileiro, é dezembro de 1940. É lógico que ele sofreu algumas adequações. Na verdade, o nosso código é uma coxa de retalhos. Nós tivemos a reforma em 84 da parte geral do Código Penal, mas não tivemos toda a reforma e o complemento em cima disso. Os critérios a serem adotados na parte geral do Código Penal continuam da mesma forma, eles estão ali, eles estão prevendo a responsabilidade, eles preveem a situação da adequação. Concomitantemente a isto, nós tivemos a promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, e aí com algumas cláusulas que hoje é o que diz e que dá todo esse entrelaçamento de responsabilidade, é cláusula pétrea, não é cláusula pétrea. O artigo 60 da Constituição diz que é cláusula pétrea, mas lá no 228, como diz que é garantia fundamental, então nós devemos entender como garantia fundamental ou não. Então, é uma coisa muito complexa. É muito complexo, mas assim, especificamente, alguns dizem que essa mudança seria inconstitucional.
poderia explicar para o nosso público que é leigo, né, muitos são, para que as pessoas pudessem entender, né, assim, de uma forma mais simples. Eu diria para você o seguinte, o que existe? Existe o artigo 60 da Constituição Federal que determina aquilo que deve ser ou não considerado cláusula pétrea. E dentro deste artigo está a condição de os direitos individuais que estão previstos na Constituição. Certo. Nós temos um artigo 5º da Constituição que ele tem 78 incisos de direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. São direitos fundamentais e que na visão jurídica este artigo é considerado aquilo que nós chamamos juridicamente de cláusula pétrea. Cláusula pétrea nós tínhamos um ministro antigo que ele diria assim, isso é imexível. O ministro Magno falava isso. Isso é imexível. Ou seja, a visão daqueles que consideram como essa situação da minoridade penal uma cláusula pétrea, o entendimento é de que, para alterar essa condição, nós teríamos que rasgar, vulgarmente falando, rasgar a Constituição, jogá-la no lixo e fazermos uma nova Constituição. Deveríamos eleger uma nova Câmara Constituinte para votar tudo aquilo que já foi feito anteriormente. Não é a situação. E tem também entendimento de que, olha, não é uma cláusula pétrea, ela pode ser alterada com uma lei. Através de uma emenda constitucional, poderia se alterar a visão. A grande discussão está justamente nesse sentido. Alguns entendem que não é cláusula pétrea, outros entendem que é cláusula pétrea. E isso quem vai acabar tendo que decidir é o STF. A meu ver, é uma cláusula pétrea. E por isso ela não pode ser alterada. Embora eu entenda que deveria. Mas, falando como operador de direito, eu entendo que é uma cláusula pétrea e que, a meu ver, ela não pode ser alterada, a não ser que nós façamos uma nova Constituição. Ou que o STF, num julgamento de uma ação determinada, possa dizer, não, a visão do STF é que essa cláusula pode ser alterada através de uma emenda constitucional. Aí nós teríamos só que ter um projeto de lei, através de uma emenda constitucional, ser votada pelo Congresso Nacional, e se assim fosse aprovado, que não entendo que é tão simples, que nós devemos saber que ainda politicamente o poder executivo nosso, majoritário, que é a presidenta da República, ela é contra qualquer alteração e ela ainda detém a maioridade das votações. Então, a meu ver, seria difícil uma aprovação nesse sentido. Mas é muito complexo. É bem complexo. Alguns especialistas dizem que essa redução, uma medida imediatista, devido aos clamores da sociedade pelo aumento da criminalidade, e que essa medida não resolveria a questão da criminalidade, da violência, Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, falar de ser uma medida imediatista é muito fácil. Se a pessoa estivesse acompanhando todo o noticiário policial dos últimos 20 anos, ela viria tranquilamente que não seria uma medida imediatista. Porque eu fiquei 17 anos como policial militar. Estou praticamente há 20 fora da corporação, mas na condição de advogado. Eu estou no mínimo há 35, a 37 anos trabalhando nesta área. E esse tempo todo eu vivencio a situação de menores infratores cometendo delitos diversos. Do mais simples, que é o furto do botijão de gás, até o mais grave, que é o tirar uma vida humana. E nós vemos isso o tempo todo. Perversos. O entendimento. Nós tivemos aí o Champinha e tantos outros com características totalmente fora dos padrões e entendimento de possibilidade de viver em comunidade e viver em sociedade. Esse, inclusive, é um dos motivos porque o Champinha está preso até hoje. Champinha está preso até hoje, ele não está preso. Ele está colocado sob medida de segurança, com exames médicos psiquiátricos dizendo que ele não tem condições de retornar ao convívio da sociedade. Porque se ele voltar, ele vai cometer os mesmos atos que ele cometeu. E isso já vem de muitos anos. Não é uma questão imediatista. O problema todo é que, na realidade, o que nós temos agora é uma imprensa
dando uma ênfase e uma divulgação muito maior àquelas situações onde, independente de ser pobre, rico, ocorreu um fato como esse, a imprensa destaca e destaca de forma muito veemente, né, citando, incutindo nas pessoas a necessidade de que, olha, se nós não fizermos alguma coisa, eles vão tomar conta. Então, a sociedade, num primeiro momento, ela quer julgar, ela quer condenar, ela quer fazer a função do Estado como um todo, inclusive a função de executor de pena. Que a justiça seja feita a qualquer preço. Não pode. Nós devemos tomar as atitudes que são legais. Se a lei não está adequada, então vamos requerer aqueles que nos representam nos poderes legislativos competentes para que alterem a lei da forma adequada. Vamos pressionar, vamos fazer com que eles entendam a nossa necessidade. E isso tudo que o doutor falou em relação à imprensa é uma coisa muito perigosa. É o que nós chamamos de populismo penal midiático, não é? E leva a sociedade, né, a uma febre buscando por justiça, que é uma coisa perigosa, não é? Nós temos que tomar um cuidado tremendo. No direito penal, nós temos algumas situações, quando às vezes nós requeremos um pedido de liberdade provisória, um habeas corpus, e os juízes, por vezes, negando esse pedido, alegando o tal do clamor público. Ou seja, a sociedade ela está com uma ânsia tão grande de resultado que se colocar, de repente, aquela pessoa que cometeu determinado crime próximo à sociedade, ela é capaz de extirpar a vida dessa pessoa sem que ele possa ter um julgamento, independente de estarmos aqui discutindo mérito. Né? Nós não estamos discutindo mérito, mas ela pode tomar atitudes que não seriam as funções dela e que deveriam ser, e estas funções são do Estado. E o Estado não pode delegar essas funções para ninguém. Só ele pode cumprir essas funções. Ele não pode fazer delegação dessas funções. É uma função que a eles foi delegada constitucionalmente e ele não pode abrir mão dessa condição. Mas a imprensa, e ela hoje, com esses programas de TV que tem por aí, que divulgam, que mostram, que por vezes até incitam, né? É extremamente complicado a situação de redução da maioridade penal, pena de morte. Essas coisas todas, elas estão em qualquer notícia de qualquer programa nesse sentido. O pré-julgamento sem o conhecimento técnico é um perigo, não é? Com certeza, com certeza. Independente de nós sabermos ou não do resultado, mas eu tenho que dar, a nossa Constituição garante isso, eu tenho que dar a ampla defesa, eu tenho que dar o contraditório. A pessoa, independente do crime que ele cometeu, ele tem que ter o direito de se defender. Porque nem sempre ele cometeu, não é? Com certeza, já vimos diversas vezes de pessoas sendo responsabilizadas e posteriormente se provando que nada daquilo ocorreu. Eu tenho vários exemplos de clientes em que eu absolvi, e absolvi não por falta de provas, não, porque foi provado que ele não havia cometido tal ato e que teria sido cometido por outra pessoa ou não teria sido cometido daquela forma que estava primeiramente se noticiando. Essa sede de justiça do povo, ela é justa, mas ela é perigosa porque às vezes naquele momento, né, de necessidade por se fazer justiça, pode-se cometer uma grande injustiça, e Jesus Cristo que o diga, né? Com certeza, né? Nós tivemos há pouco tempo atrás uma situação no litoral paulista, onde uma doméstica foi confundida com uma outra mulher que teria praticado um ato criminoso e simplesmente mataram-na sem qualquer possibilidade de prova e depois descobriu, poxa, não era ela, confundiram a imagem dela, alguém viu, anotou, olha, é aquela pessoa que fez tal coisa e nem era ela que teria cometido aquilo. Então é muito delicado. Nós vemos esses países que têm medidas mais radicais, como a extinção da vida, ou seja, a pena de morte, a pessoa fica 15, 20 anos cumprindo um processo até chegar a uma decisão, olha, não existe mais o que provar, está definido, então a partir de agora nós vamos cumprir a pena capital. Então o processo ele é muito longo para que realmente tenha certeza de que é o autor do ilícito penal e a partir daí ele deverá ser responsabilizado nas medidas que a lei determinar, né? No Brasil,
embora é um erro, é um engano falar que no Brasil não existe a pena de morte, mas no Brasil existe pena de morte. Né? Nós temos a Constituição Federal que prevê a pena de morte no caso de um militar que, no caso de guerra, ele deserta. Ele vai ser morto e a morte, segundo o Código Penal Militar, é por fuzilamento. Essa pena existe na legislação brasileira, embora todos digam que não existe pena de morte no Brasil. Existe sim, ela é legal, ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º, e está previsto no Código Penal Militar, da forma, inclusive, como deve ser executada. Questão de concurso público. Questão de concurso público. É uma grande pegadinha. Porque para todo mundo, não. A visão é daquela, não, a pena de morte só existe para os bandidos. O bandido, ele tem a pena de morte na mão. Não é bem assim. Nós não temos a pena de morte numa condição comum do dia a dia, mas ela é prevista na nossa legislação, sim. Então, voltando a falar do menor aqui, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê, hoje, medidas socioeducativas. Quais seriam essas medidas, doutor? Olha, a Lei 8.069 de 90, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê lá no artigo 112 várias medidas socioeducativas, que vão desde a advertência, a reparação do dano causado, então o menor ele tem que reparar o dano causado, a liberdade assistida. Há pouco tempo atrás eu ainda fazia parte do grupo da OAB Vai à Escola. Nós fazíamos palestras em vários locais, em algumas escolas mais afastadas do centro de Guarulhos. Às vezes algum aluno, e eu sempre falei da parte penal, alguns alunos falavam, levantavam a mão com toda aquela autoridade, olha, eu estou de LA, e às vezes até colegas que iam junto falar de algum outro assunto, família, ou civil, mas o que ele quer dizer? A tal da liberdade assistida, que aos infratores, aos menores infratores, ou adolescentes, como diz o próprio ECA, prevê essa situação. Existe também a prestação de serviço à comunidade, que é uma medida muito adotada quando os ilícitos praticados não são com violência à pessoa. Né? Os delitos praticados que não têm violência à pessoa, normalmente se aplica uma prestação de serviço à comunidade, se aplica uma reparação de dano, se há um delito muito leve, se aplica advertência. Aqueles que têm um pouco mais de gravidade, eles vão aplicar para um regime semiaberto, nesse sentido deles, o que seria, ou internação total, que aí normalmente figura como o próprio Código dos Menores, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina, que é uma pena, poderíamos dizer, mas não é uma pena, é uma medida socioeducativa, que seria no máximo de 3 anos. A partir daí, independente, ele pode matar uma pessoa, matar 10 pessoas, o que o Código determina é que o tempo máximo que ele pode ficar em regime, que nós diríamos no termo comum, regime fechado, que é a internação, ele ficaria durante 3 anos. Após isso, obrigatoriamente, ele é colocado em liberdade. A não ser que, como naquele caso do Champinha, que como era uma coisa muito grave, o fato ocorrido era muito grave, aí foi submetido a uma medida de segurança. E a medida de segurança é aquela, a partir do momento que foi imposta, uma vez por ano ele é submetido a uma avaliação. Se os médicos, no laudo, disserem que ele tem condições de convívio social, ele retorna à sociedade. Se eles falaram que não, ele continua lá, ele não está preso, ele está sob medida de segurança. Na realidade, no nosso sistema prisional é a mesma coisa. Que na verdade ele tem um problema psíquico, né? Psiquiátrico. Exatamente. Ele tem uma mente desvirtuada com relação a conceitos morais. Então, para ele, matar uma formiga e matar uma pessoa é a mesma coisa, não difere em nada. Aí é complicado deixar uma pessoa dessa na sociedade. Nós tivemos casos antigos no Brasil, como Bandido da Luz Vermelha. O primeira junta disse que ele não reunia condições de estar na sociedade, e depois, por pressão da mídia, que queriam fazer todo aquele auê para que ele fosse colocado em liberdade, conseguiram que alguém aprovasse a liberdade dele. Em questão de meses ele já estava morto porque ele tentou matar alguém. Então isso, infelizmente, é querer fugir da realidade social.
né? Às vezes, é que nós falamos, a mídia tem que tomar um cuidado. Tem que tomar um cuidado, porque você tem... É um poder muito grande. Muito grande. O poder da mídia como quarto poder. É um poder muito grande. Se ele for trabalhado de forma correta, ele é uma medida extremamente essencial para a sociedade. Mas se for do lado oposto, ele pode ser muito perigoso, né? Para esta mesma sociedade. Então, com relação ao menor infrator que não tem problemas psiquiátricos, então o ECA prevê até 3 anos. Até 3 anos de internação. Não seria o ECA que deveria mudar, ao invés de reduzir a maioridade penal? Olha, hoje? Nós temos um projeto do governador Alckmin que está tramitando no Congresso Nacional, que aumenta essas penas de 3, se não me engano, para 7 ou 8 anos. Esse projeto está sendo discutido e não desenrola. Não desenrola. A previsão do governador, com todo esse trabalho que foi feito, foi justamente, olha, já que a discussão é tão grande em relação a reduzir ou não a minoridade penal, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o tempo em que ele vai ser colocado sob medida socioeducativa. Então, se por matar uma pessoa 3 anos é muito pouco, então vamos aumentar isso para 7, 8 anos. Porque aí, quem sabe, eu particularmente não acredito, mas quem sabe, o menor, ele vai ficar um pouco mais atento. Olha, se eu seguro, tá falando num termo bem popular, eu seguro a bronca do adulto, respondendo pelo homicídio, dizendo que fui eu que matei e deixando ele de fora, eu vou lá porque eu sei que o tempo máximo é 3 anos e eu não vou ficar nem 3 anos. Eu cumpro lá quando muito 1 ano e já estou em liberdade. Se eu aumentar isso para 8, ele pode começar a ficar mais preocupado. Se ele pensar dessa forma, o que, desculpe, com a minha vivência policial e com o meu tempo nessa área, eu não acredito que ele pense, não. Eu não acredito que ele pense. Não é só a internação, né? E o castigo real, que deveria... Com uma educação um pouco mais severa, porque, assim, na verdade, a legislação, ela não... O ECA, assim como a lei das execuções penais, assim como outras legislações, a aplicação é muito complicada, né? Olha, a educação no nosso país ficou complicada. A educação ficou complicada. A partir do momento que os professores em sala de aula passaram a deixar de ter, quer queira ou quer não, uma autoridade, que era o que o professor tinha. Na nossa época, os professores tinham autoridade. Muita. Hoje o professor não tem autoridade. Nós divulgamos aí alguns casos esses dias, inclusive do professor que estava respondendo o processo porque tirou o celular de um aluno em sala de aula. Nós vimos, é lógico, uma sentença maravilhosa de um juiz absolvendo esse professor, inclusive enaltecendo a condição dele de professor e a atitude que ele teve. Mas hoje, nós trabalhamos no ensino superior, nós vemos isso com os nossos acadêmicos, que são as pessoas que daqui a uns dias estarão na sociedade na condição de professores. E nós vemos a dificuldade que nós temos para tratar com essas pessoas. Então, o professor hoje, ele não é que ele se acomodou, porque quem é professor e faz porque gosta, porque o salário de professor não é condizente com aquilo que deveria ser. Exatamente. Ele faz por amor, porque gosta de ensinar. Mas mesmo com o gosto, ele na maioria das vezes ele está impedido de trabalhar da forma como ele gostaria. Sob pena do quê? Do aluno querer agredir, de querer danificar o seu veículo no estacionamento da escola, de ameaçar, de agredir. Nós temos vários e vários exemplos de professores agredidos de forma violenta dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Eu tenho vários exemplos, eu tenho vídeos nesta situação. Nós tivemos isso no nível superior, pô. Nós tivemos professor agredido dentro da sala de aula no nível superior, o que é um absurdo. Ou seja, a formação básica, fundamental, do ensino fundamental e ensino médio, deixa muito a desejar, não por culpa única e exclusiva dos professores, por todo um sistema que permitiu que algumas coisas fossem feitas. Confunde-se muito hoje liberdade com libertinagem. Né? Eu tenho que ter liberdade e nós somos extremamente favoráveis à liberdade. Mas eu não posso confundir essa liberdade. O meu direito termina onde começa o seu. Só que eles não têm esse entendimento nesse aspecto, hein? Sim. Porque qualquer outro aspecto, o entendimento deles é fabuloso. Principalmente
mídias, no celular. Eles trabalham com uma facilidade que é coisa de outro mundo e que, por vezes, nós não temos tanto conhecimento como eles têm. Mas, em alguns momentos, para eles não é conveniente ter entendimento dessa situação. Infelizmente, as coisas estão muito invertidas, né, ultimamente. São bem difíceis, né? Complicou-se muito, né? Houve uma inversão de valores, né? Aquilo que era tratado como um valor importantíssimo a ser mantido, educação básica, de casa, diz aquilo. Diz o ditado que a educação se adquire em casa. Na escola nós estaríamos indo para adquirir conhecimentos. Mas como eu posso exigir uma educação de casa se hoje nós não temos uma família? A mãe trabalha o dia todo, o pai trabalha o dia todo, a criança fica, independente de ser pobre ou rica, as crianças ficam, ao Deus dará, com uma pessoa que não é nem da família, que não toma o cuidado que deveria, ou ficam numa escola por período integral, brincando de fazer alguma coisa séria, porque você não tem como dar aula o dia inteiro para uma criança, então você vai se divertir. Essa situação é muito complexa. Muito complexa. Essa situação é muito complexa. E todo esse emaranhado de coisas resulta nisso que nós temos hoje. Na nossa época, com certeza, nós íamos almoçar com a família reunida, pai e mãe fazia questão do pai sentar-se à mesa para fazer as refeições de forma adequada, até fazer uma oração agradecendo a isso. Hoje em dia, tem filhos que não veem os pais, porque a hora que ele acorda, o pai já saiu para trabalhar. Ele vai para a escola, volta, ele está dormindo quando o pai chega. Então, é um negócio extremamente complexo. É verdade. É difícil. Bom, as coisas mudaram muito e nós poderíamos falar desse assunto aqui até amanhã, não é? Com certeza. Mas, infelizmente, o nosso programa chega ao final e eu agradeço imensamente a sua presença aqui e fica o convite para um retorno, porque nós temos ainda muitas coisas para conversar, até sobre esse assunto ou outro assunto mais interessante. Mas muito obrigada, viu, Tadeu, por sua presença. Eu é que agradeço e nós podemos estar aí compartilhando alguns dos conhecimentos que nós temos. Estou sempre à disposição para, quando precisar, debater nesse ou em outro assunto dentro daquela área que nós dominamos, né? Temos um pouco mais de vivência e é extremamente importante um programa como esse. Extremamente nós levarmos à população alguns conhecimentos de uma forma mais simples, não tão catedrática, não tão no juridiquês, né, como eles dizem, né? Sim, algumas outras pessoas dizem, mas isso é muito importante. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui e podermos estar compartilhando esse tempo tão gostoso e agradável. Obrigada, para nós é uma honra. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, te aguardo na próxima semana, Visão Jurídica, atualidade, conhecimento e informação, aqui na TV Guarulhos.